Temos trabalhado sequencialmente o Evangelho de Marcos. Começamos com uma introdução alguns meses atrás e temos descido lentamente, versículo por versículo, às vezes mais do que um versículo, dependendo do conteúdo, do tamanho da perícope e a integridade daquela sessão. Às vezes pregamos até mais do que um sermão, como nós vamos fazer hoje à noite. A última vez que trabalhamos esta sessão, Marcos 2, 23 a 28, exploramos exaustivamente a questão do sábado. Mostramos aqui que o sábado, já que a perícope, a sessão trata do sábado, não é para ser guardado por cristãos. Portanto, guardar o sábado no sentido legal que o judeu guardava. Mas vamos refletir rapidamente, entender o que diz esta sessão diante de nós. Começamos no versículo 23 e 24, vendo que os discípulos de Jesus passando pelas lavouras de cereal, Marcos 2, 23 e 24, passando pelas lavouras, estavam colhendo. Os fariseus então interrogaram. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que os discípulos não estavam fazendo nada irregular, eles não estavam roubando nada ao passar pelas lavouras que pertenciam a alguém e retirando aquele milho. Mas como assim? Era deles aquele milho ou aquele trigo? Não, não era deles, mas isso estava dentro da lei, que a pessoa poderia se saciar sem abusar. Olha o que diz Deuteronômio 23, abre a tua Bíblia, em Deuteronômio 23, 24 a 25, olha o que diz o ensino do texto santo. Deuteronômio 23, 24 a 25. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas não poderão levar uma cesta. Um outro exemplo, 25. Se vocês entrarem na plantação de trigo, que é exatamente o caso aqui, se vocês entrarem na plantação de trigo do teu próximo, poderão apanhar as espigas com as mãos, que era o que os discípulos de Jesus estavam fazendo, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do teu próximo. Então eles estavam perfeitamente dentro da lei, retirando as espigas para saciar a fome. Os fariseus, que nós vimos aí, estavam à espreita para acusar Jesus e seus discípulos de alguma falta. Por sinal, os fariseus estavam sempre à espreita. Os fariseus estavam sempre avaliando, sempre sondando. Não é o que vemos, por exemplo, em Lucas 6, 7. Lucas 6, 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, e por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Os fariseus estavam sempre tentando acusar. Um espírito de acusação não é nada sadio. Satanás é o acusador dos irmãos e Jesus é o defensor dos irmãos. Que coisa, né? Satanás vive para acusar, Jesus vive para defender. Você sabia disso? Você sabia que Satanás vive para nos acusar e Jesus vive para nos defender? Onde é que está isso, pastor Raik? Onde é que está escrito isso? Apocalipse, olha aí o acusador. Apocalipse 12, 10, Apocalipse 12, 10, olha aí, marca na tua Bíblia, se você quiser, obviamente. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, Apocalipse 12, 10, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora
o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Olha aí o oposto disso aqui. Apocalipse 7, 12. Apocalipse, já que tu já estás no livro de Apocalipse, dá uma olhada, volta algumas páginas, 7, 12. Do lado oposto está Cristo, defensor dos irmãos. Lá lemos que Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está agora no céu intercedendo por nós. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Jesus está nesse momento intercedendo junto diante do Pai, pelos que pertencem a Ele. Todas as vezes, e aqui vem uma aplicação maravilhosa para mim e para você, todas as vezes que nós acusamos o nosso irmão, apontamos uma falta, nós estamos imitando Satanás. E todas as vezes que nós defendemos o nosso irmão, todas as vezes que nós tomamos partido pelo nosso irmão, nós estamos imitando Jesus. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa linda. Todas as vezes que eu aponto, as vezes que eu digo, é tua falta, é teu erro, eu estou imitando o acusador. E que eu digo, não, ele errou, mas quem sabe não foi proposital. De alguma maneira eu tento apoiar o irmão. Eu estou fazendo o papel de Jesus. Os antigos fariseus faziam isso sempre acusando. Os antigos fariseus eram os legalistas atuais. Os legalistas, mas o que é legalismo, pastor Raik? Legalismo é uma proposta de vida baseado em pressuposto de justiça própria. Isto é, sempre que eu faço uma coisa boa, eu penso que eu estou adquirindo um direito. Eu acho que de alguma maneira eu estou tendo crédito. Por exemplo, eu trabalho lá no ECC, por exemplo, aí eu me mato, me dou, luto. O legalista vê isso como de alguma maneira um crédito pessoal que dá direito a ele diante de Deus, para reivindicar uma vida melhor, uma cura, o que quer que seja, uma vitória. Isso é legalismo. E de que maneira esse legalismo é traduzido? De que maneira ele é manifestado externamente? Geralmente pela acusação, porque o legalista, ele nunca consegue atingir o padrão de perfeição, nenhum de nós consegue. Mas pelo fato dele nunca conseguir atingir esse padrão, ele tem que acusar os outros para trazer os outros para o nível dele. Entende? Nenhum de nós consegue a perfeição, nem você, nem eu e nem ninguém. O maior santo do mundo, a não ser Jesus, não consegue ser perfeito. Ora, se eu não sou gracioso, se eu não sou misericordioso, a minha tendência vai ser mostrar o erro do outro para trazer o outro para o meu nível, para que eu me sinta melhor. Isso é um mecanismo em grande medida inconsciente. Ninguém faz isso conscientemente, mas é o que a gente vê aqui nos fariseus. Olha, os teus discípulos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, julgando e condenando a Cristo e os seus seguidores. O conselho bíblico é que nós sejamos sempre graciosos. Olha o que diz Romanos 14, 1 e 2. Acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir controvérsias. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes. Alguns irmãos acham que é errado comer carne de porco e não querem que tu comas também, ou que tomar determinada bebida é errado. Defende uma posição escatológica,
se é pré-milenista, pós-milenista. Eu vi de alguns seminários que não deixam o aluno entrar quando marca lá no formulário, se não marca a posição escatológica que o seminário advoga. Eu achei isso um absurdo. Eu nem tinha grande preparo, eu era um crente normal. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocado, porque eu sempre achei que a posição escatológica que alguém defende, e eu não estou dizendo que isso não vale a pena ser estudado, mas eu achava isso uma coisa secundária, que não devemos brigar por causa disso. Mas o legalismo está sempre tentando estabelecer padrões de coisas secundárias. Alguns legalistas forçam usos e costumes. Não há nada de errado se você quer fazer uso dos usos e costumes para a sua própria edificação. Se você entende que uma mulher deve necessariamente usar cabelo grande, como alguns grupos, tudo bem, mas não force a liberdade da mulher que não quer usar. Não coloque carga. Essas coisas secundárias, como por exemplo fumar, beber, não faz ninguém necessariamente espiritual. Adolf Hitler, o grande ditador, não apenas detestava cigarro, mas não permitia que ninguém fumasse diante dele. Isso não fez dele um homem espiritual. Está muito além dessas coisas externas, a verdadeira espiritualidade. Para que alguém fuja do legalismo, nós temos que discernir o que é fundamental, o que é importante e o que é secundário. Senão nós corremos o risco de ser como os fariseus. No nosso texto, Jesus defende os seus discípulos da acusação dos fariseus. Como sempre, Jesus está sempre defendendo os seus. 23 em diante, Marcos 2, 23 em diante, os fariseus disseram: olha, estão fazendo o que não é permitido. Aí Jesus é irônico. Vocês notaram a ironia? Nunca lestes? Poxa, aqueles caras eram a autoridade máxima de Bíblia. Olha a ironia de Jesus. Vocês nunca leram? Na escritura que vocês dizem ser os grandes mestres, os grandes conhecedores da palavra, vocês nunca leram isso? E ele se reporta a uma situação talvez não de todo conhecida de muitos aqui. Jesus está falando de um episódio que aconteceu em 1 Samuel 21, 1 a 6. Deixa um dedo aí em Marcos 2 e vem para o Antigo Testamento. 1 Samuel 21, 1 a 6. O contexto aqui é um no qual Davi está fugindo para salvar sua própria vida. Saul queria matá-lo e Davi está fugindo então de Saul, e ele está com muita fome, e ele chega ao tabernáculo onde Deus era adorado, onde estava a arca, e ele entra ali e ele diz assim: você tem algum alimento aí? Aí ele diz: olha, o único alimento que tem é o pão da propiciação, é o pão consagrado, que ninguém pode comer, a não ser o sacerdote. E Jesus diz: me dá, Davi diz: me dá aí alguns. Então ele dá, porque ele está com fome. 1 Samuel 21, disse Davi: você pode me oferecer algo? Dê-me 5 pães, ou algo que tiver. Verso 4. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: eu não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Eu estou lendo da NVI. Quanto mais hoje, disse Davi,
Verso 6: então o sacerdote lhe deu os pães consagrados. Então o sacerdote lhes deu o pão consagrado. Davi não podia, pela lei, nenhuma pessoa comum podia comer daquele pão. O argumento que Jesus está utilizando diante daqueles religiosos é o seguinte: ora aqui comigo, olha para cá. O argumento é o seguinte: ora, se Davi violou a lei de uma maneira tão forte, comendo e dando para os seus companheiros aquele pão consagrado, o que é isso que os meus discípulos, pegando o grão por causa da fome, isso é muito menor, vocês não entendem isso? É o que Jesus está dizendo. É um argumento do maior para o menor. A necessidade dos discípulos fica muito bem clara no texto paralelo. Olha o que diz Mateus 12:1. Mateus 12:1 mostra que os discípulos estavam famintos. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-la. Da mesma maneira como na necessidade, Davi violou a lei de Deus por causa da necessidade humana, aqueles discípulos fizeram alguma coisa ainda dentro da neutralidade e muito mais abalizados para fazer, conforme vemos aqui, por causa da fome. Então Jesus lhes disse, versículo 27, Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem, Jesus, é Senhor até mesmo do sábado. Mas o que significa? E eu já antecipei, o que significa dizer que o sábado foi feito para o homem? Como você responderia isso? Significa dizer que o homem não é servo, não é escravo de dia, seja ele qual for. O sábado foi feito para beneficiar o homem e, consequentemente, atender às suas necessidades. O sábado, que deveria ser, no propósito de Deus, um dia de descanso, um dia de alegria, havia se tornado um fardo. Eu estava olhando aqui como que os rabinos colocaram lei em cima de lei, de maneira que era quase que impossível cumprir ou guardar o sábado. No Talmud, que era a coleção de escritos da lei oral, havia 39 atividades, cabeças de atividades, porque elas tinham subgrupos, que era proibida fazer durante o sábado: semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, dispersar, catar, moer, peneirar, preparar massa, assar, tosquiar, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, tecer, dar 2 nós. Será que podia dar um nó? Tecer 2 fios, separar 2 linhas, atar, desatar, coser, rasgar, caçar, abater, raspar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro, cortar, escrever, apagar, construir, demolir, acender fogo, apagar ou diminuir o fogo. Agora no nosso fogão moderno ia ser um tanto difícil, né? Martelar e transportar algo de um ambiente particular para um público. E o que é pior é que debaixo dessas 39 categorias havia uma divisão enorme. Eu não quero enfadá-los, mas eu vou pegar 2 categorias, as 2 primeiras que eu li. A primeira foi semear, é a primeira categoria. Debaixo de semear, não era permitido plantar semente, transportar uma muda, regar e fertilizar. Cada uma das 39 tinha uma série de outras subdivisão. A segunda categoria, arar. Essa beira até o ridículo. A segunda categoria, arar, que inclui qualquer tipo de preparação do solo, como por exemplo, não podia arrastar uma cadeira acidentalmente, porque isso podia produzir um sulco. E se uma semente estivesse pairando, o pó podia cair no sulco, e remendar seria a violação da guarda do sábado. Era proibido fazer buraco
porque também uma semente poderia cair naquele buraco, e o buraco favoreceria a germinação da semente. Enfim, havia um intricado de leis, havia um emaranhado de cerimônias e de leis que fizeram, como disse o apóstolo Pedro, um fardo que nem nós, nem nossos pais podiam cumprir. Não é isso que o apóstolo Pedro diz, olhando para a lei, principalmente o que os rabinos fizeram com ela? Atos 15, 40. Atos 15, 40. Pedro falando. Então, diz Pedro, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos não judeus com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? O legalismo cria leis e mecanismos, não apenas para si, mas acaba forçando em cima dos outros, e vive sempre a acusar todo mundo. Jesus veio representando o livramento do sábado, por isso que ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Foi Jesus que deu o sábado. Quando Moisés recebeu o sábado, era Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Foi Jesus que deu os 10 mandamentos, só que ele não era Jesus, ele ainda estava no seio do Pai, e Jesus veio para cumprir o sábado e nos dar a liberdade e a paz que nós precisamos. Você já recebeu essa liberdade e essa paz? Você já entregou a sua preocupação, a sua inquietação no colo do Senhor Jesus? Só Ele pode dar a paz que você procura. O Filho do Homem, disse Jesus, é o Senhor, é o chefe, é o legislador do sábado. Você que tem inquietações no coração, Agostinho disse, nossos corações estão inquietos até encontrar descanso em ti. Você que tem um coração inquieto, que está cansado de pecar, você já deu lugar a Jesus no seu coração? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Eu queria dar uma oportunidade para você nesta noite. Quem sabe você veio já aqui várias vezes ou nos visita pela primeira vez, mas não tem esse descanso que o sábado no Antigo Testamento representava. A fisicalidade do sábado no Antigo Testamento, não faz isso, não faz aquilo, representava o descanso que o cristão tem que ter hoje, descanso interior. Você gostaria de gozar desse descanso? Você precisa fazer 2 coisas: se arrepender dos seus pecados, da sua forma de vida e se voltar para Cristo. Eu não estou chamando você para vir para uma igreja, eu estou chamando você para abraçar a Cristo. Você gostaria de fazer isso? Queria dar uma oportunidade a você. Só Jesus pode mudar a sua vida. Religião não muda a vida de ninguém. Obras, fazer boas obras não vai mudar a vida de você, mas Jesus pode mudar a sua vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Alguém aqui que quer aceitar a Cristo hoje à noite e descansar no sábado perene? Levante a sua mão, eu queria orar com você hoje à noite. Não rejeite a voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, isso é uma oportunidade de ouro. Entregue a sua vida a Jesus e Ele vai te dar o descanso que a tua alma precisa. Faz isso, levanta a tua mão, quero orar contigo hoje à noite. Amém, já vi, pode baixar, já vi. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Está cansado, está esgotado, está aflito e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém, levante a sua mão corajosamente, como aquele senhor ali de trás fez. Levante a sua mão. Não dê ouvidos a Satanás. Satanás está dizendo para você agora, olha, não faz isso. O que os teus amigos vão dizer de ti? E o resto da tua vida, tu vai curtir a tua vida? Não ouça o diabo,
Não ouça a voz do diabo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus corajosamente.